5 anos após o homicídio de Luiz Felipe Rodrigues dos Santos, de 17 anos, ali na comunidade Girassol, em Cocalzinho, a família ainda busca justiça. Os acusados foram aí condenados, mas continuam foragidos. Você vai ouvir agora o relato de uma mãe que convive com a sombra do medo e a dor da perda de um filho. A reportagem é de Rafa Cadengue. As imagens do crime ainda chocam. Cenas de muita crueldade, tiros a queima-roupa. 2 garotos que estavam em uma praça no município de Girassol, no entorno do DF, atingidos sem saber o motivo. Luiz Felipe Rodrigues dos Santos tinha 17 anos e não resistiu. Isso me revolta, porque foi um crime fútil, não teve motivo. Os meninos nem conhecia eles no dia do crime, eles não se conheciam. E aí ele só chegou atirando nos meninos. E assim, até hoje eu não tenho resposta. Ele e o primo, que tinha 13 anos na época, foram abordados por 2 homens que estavam nesse carro que aparece nas imagens. Osvaldo Gomes da Silva, o Dadá, e o comparsa dele, Pedro Henrique Campos Moura, conhecido como Chapolin. Teve a audiência agora. Semana passada eles foram condenados, quase 30 anos, e estão foragidos. E assim, não dá para confiar. Se matou meu filho inocentemente, imagina o que ele não pode fazer com a gente também, né? Logo no começo a gente recebeu ameaça, sim. Tanto a vítima sobrevivente e um outro filho meu. Com uma foto do filho em mãos, essa mãe não vai descansar, enquanto não ver os homens responsáveis pela morte de Luiz Felipe presos. O sentimento de amigos, familiares de Luiz Felipe é de muita dor, revolta, tentando entender o que aconteceu exatamente naquela noite do dia 17 de fevereiro de 2020. 2 jovens que, sem explicação alguma, foram abordados por esses homens e baleados a sangue frio aqui, ó, em frente a uma pracinha como essa, sentados ali na mesa, brincando, conversando, sem motivo algum, um crime banal. Infelizmente, o jovem de 17 anos morreu na hora. Os 2 assassinos foram presos na época. O Osvaldo, o Dadá, e também o Pedro Henrique, o Chapolin. Porém, devido à pandemia, receberam o benefício de responder em liberdade. E mesmo agora, após a condenação dos 2 a 28 anos de prisão, 5 anos depois do crime, essa história está longe de ter um episódio final. Cada um deles teve a condenação fixada em 28 anos por homicídio e tentativa de homicídio. O que acontece é que, infelizmente, hoje no Brasil, por orientação dos advogados, e não está errado isso, o advogado tem que orientar mesmo, eles não comparecem ao júri, porque eles sabem que podem ser presos lá mesmo. O primo de Luiz Felipe foi atingido por 4 disparos, mas sobreviveu. Hoje ele vive escondido e com medo da violência sofrida. Ainda mais com os 2 condenados pelo crime soltos. Esse advogado criminalista explica sobre a condenação ter sido definida mesmo sem a presença de Dadá e Chapolin no fórum da cidade. A legislação brasileira, ela prevê algo muito mais importante do que essa questão. Qual que é? Que a pessoa submetida a esse processo de criminal, que ela tenha ciência. Isso ocorre por meio da citação e da intimação. Então, a partir do momento que a pessoa, que está na qualidade de acusada, ela tem ciência do processo, ela foi citada, ela foi intimada, o processo segue normalmente, independente dela comparecer ao processo ou não. Inclusive, em caso de condenação. E, obviamente, sendo condenado, vai ser expedido, sim, o mandado de prisão. Então, isso é previsto na legislação brasileira e segue normalmente e não há nenhuma irregularidade. A dor é imensa, 5 anos, mas para mim foi ontem. Então não tem como cicatrizar uma coisa que eu não entendo por que perdi o meu filho de uma forma tão trágica.